E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos retornando às nossas aulas nesse segundo semestre. Nós iremos estudar inicialmente o conjunto dos números inteiros. Então, o que é que se entende por número inteiro? Os números inteiros eles são números compostos pelos números negativos, o zero e números positivos, certo? Então, inicialmente nós iremos entender o que são números negativos. Então, veja a tabela seguinte, o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, temos aqui essa tabela com a classificação dos times, aqui está o primeiro colocado, né? Aqui o nono, décimo e assim por diante. Aqui estão os times, aqui o saldo de pontos. Internacional tem 49 pontos, Fluminense 31. Aqui o saldo de gols marcados é 31. Então, gols marcados são números positivos. Ó, veja 31, 23. E aqui o saldo de gols sofridos. Certo? Então, é 13, 27 gols sofridos. E aqui o saldo de gols. Ok? Então, esse saldo de gols aqui, aqui nessa tabela está distribuído em valores positivos e negativos. Ó, perceba que eu pego o número de gols marcados aqui, 31, e menos o número de gols sofridos, né? E vai me dar 18. Não é isso? Então, o meu saldo de gols aqui vai ser, aqui no Fluminense no caso, vai ser saldo de gols marcados menos os gols sofridos. Então perceba que os gols marcados foram 23 e os sofridos foram 27, ou seja, sofreu mais gols do que marcou. Então eu vou ter um saldo de gols negativo. Se eu pegar 23 menos 27 vai dar menos 4. E aqui no Corinthians está classificado em 10º lugar, vai ser 25, né? Que é os gols marcados menos os gols sofridos. Então 25 menos 21 vai dar 4. Aí aqui é a mesma ideia nos outros times. Então vai ser 24 gols marcados menos 28 gols sofridos, que vai dar menos 4. E aqui no Bahia, 24 gols marcados menos 29 gols sofridos, que dá menos 5. Certo? E no Ceará aqui 15 menos 25, que dá menos 10. Então a ideia de subtração é essa, né? Está relacionado à perca, né? A perder. Então, quando eu falo aqui em dívida, em gols sofridos, eu estou falando de subtração, certo? É bem simples de se entender, né? Essa ideia. Então, tá aqui, por exemplo, meu time é o Ceará. Então ele está lá no campeonato, faz 15 gols e sofre 25. Então a operação que eu utilizo aqui é a subtração, não é isso? Então vai dar menos 10 gols, certo? Porque ele sofreu 25 gols e marcou 15. Basta subtrair 15 menos 25, que vai dar menos 10. Então o saldo de gols aqui é negativo. Então chama-se saldo de gols a diferença entre os números de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativos. Então, de acordo com as informações do texto e da tabela, responda as questões no caderno. Então, vamos lá. Vou explicar a vocês como é que resolve, né? Essas questões bem simples mesmo. Então, quais clubes apresentam um saldo de gols positivo? Aí você vai ver lá na tabela, né? Que é o Internacional, ó, saldo de gols positivo. Internacional.
e o Corinthians, saldo de gols positivos, né? Internacional e Corinthians. E quais apresentam um saldo de gols negativo? Você vai aqui na tabela, saldo de gols negativo, ó. Fluminense, América, Bahia e Ceará, certo? Aí, como foram apresentados o saldo de gols positivos e o saldo de gols, os saldos negativos de gols? Então, os saldos positivos foram indicados com o sinal de mais, né? E o saldo negativo foi com o sinal de menos, né? Menos ou subtração. Como foi representado o saldo de gols do Ceará? Menos 10. Está aqui na tabela. Só analisar a tabela. Menos 10. Então vamos agora entender aqui os números negativos através de um termômetro, certo? Temos aqui essa situação aqui que é bem comum no nosso dia a dia. Consideremos agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius. 10 graus Celsius representado por esse Czinho aqui, certo? E essa bolinha aqui, ó, de grau. Então 10 graus Celsius. Afastados do zero, tá aqui, ó. O termômetro tem a temperatura de 10 graus Celsius, 10, vai dizer aqui, né, afastando-se do zero. Aqui, ó. O zero é aqui, essa marcazinha. Ok? A partir daqui, de 0 a 10. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Tá aqui, marcando 0, de 0 a 10. Primeira maneira aqui, o ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem, 0. Então, 10 pontinhos aqui, ó, de 0 a 10. E a segunda situação, o ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto 0 de origem. Ok. Então, está marcando 0 aqui, ó, e ele está distante 10 abaixo de 0, certo? O ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem 0. Então, ó, em vez de ser para cima, como nesse outro exemplo, está para baixo, certo? Isso aqui vai me indicar o que é positivo, né, que é para cima, e o que é negativo para baixo, certo? Então, nas figuras vemos que há dois pontos, A e B. Aqui, ó, dois pontos, A, ponto B. Do termômetro, que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem 0. A coluna de mercúrio, o que a gente chama de coluna de mercúrio, é essa substância que tem dentro do termômetro, certo? Essa substânciazinha vermelha que tem dentro desses termômetros é o mercúrio, certo? Então, voltando aqui, isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar de modo que não deixasse dúvidas o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem 0. Então, para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está 10 graus Celsius acima de 0 e o ponto B está 10 graus abaixo de 0. Pronto, então a gente faz essa convenção. Quando está para cima, ó, do ponto 0, a gente diz que está acima de 0. Quando está abaixo aqui dessa marcação 0, a gente fala abaixo de 0, certo? Então, simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal mais, as medidas acima de 0 e o sinal menos, as medidas abaixo de 0. Então, aqui está mostrando esse exemplo a importância de se classificar entre positivo e negativo, certo? Então, no termômetro a gente consegue saber, aferir a temperatura, saber se está acima de 0 ou abaixo de 0.
Então, o ponto A, aqui ó, ponto A, esse ponto A é mais 10 graus Celsius. Então, 10 graus Celsius acima de zero. E o ponto B, menos 10 graus Celsius. Então, está abaixo de zero, certo? Então, a temperatura de graus acima de zero é indicada por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. A temperatura de 10 graus abaixo de zero, como indicado aqui no exemplo, é indicado por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. Então, quando o número é negativo, a gente fala que é um número inteiro negativo. Quando é positivo, a gente fala que é um número inteiro positivo. Certo? Vamos ver aqui outra situação. Há situações em que não escrevemos sinal mais ao usarmos números inteiros positivos. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo, na indicação de um período antes e depois de uma data determinada, né? Então, a gente tem aqui, historicamente, uma datação, né, a partir do nascimento de Cristo. Então, por exemplo, aqui, ó, que é a marcação 0, mas 600 anos depois de Cristo. A gente indica por um valor positivo, né? Os hindus já usavam quantidades negativas. Isso aqui, historicamente, né, hindus são os povos, certo? Uma civilização 600 anos depois de Cristo, né? E para indicar antes de Cristo, que é AC é antes de Cristo, né? Os gregos não conheciam os números negativos. Então a gente fala, por exemplo, 400 anos antes de Cristo. A gente está dizendo que é um valor negativo, certo? A gente representa como sendo antes do nascimento de Cristo, esses 400 anos. Então, durante a história da humanidade, a gente teve a necessidade de utilizar os números negativos, os positivos e os zeros. Então, historicamente, a gente divide a nossa história assim, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo é DC e antes de Cristo é AC. Então, quando eu falo 400 anos de Cristo, eu estou falando que foram, a partir do nascimento de Cristo, foram 400 anos anterior ao nascimento de Cristo, né? São menos 400 anos. Aí depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, eu represento por DC. Nesse exemplo aqui, 600 anos depois de Cristo, que são mais, a partir de zero, mais 600 anos, os hindus já usavam quantidades negativas. Então aqui é só exemplos, certo? Então foram dois exemplos até agora, o do termômetro e aqui da linha histórica do tempo, né? A partir do nascimento de Cristo. Então no termômetro a gente tanto usa os números positivos como os negativos. E também na linha do tempo aqui a gente também utiliza os números negativos e positivos. Só que nesse caso aqui a gente não diz menos 400 anos. A gente diz 400 anos antes de Cristo, para representar menos 400 anos. Então aqui na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Aqui outro exemplo. Estamos aqui em altitude de 10 metros, né, em relação ao nível do mar. E aqui a profundidade de 10 metros, menos 10 metros, em relação à altura do nível do mar, certo? Então note que em todas as situações apresentadas há um referencial, que tomamos como origem a temperatura nula, 0 graus Celsius no termômetro, o ano zero na linha do tempo e o nível do mar a 0 metros na altitude ou na profundidade. Então, a gente sempre se baseia num referencial, né, para a contagem. Aqui a gente tem como zero, né,
a partir do nível do mar, a gente tem a medida para contar a altitude, né, e a profundidade. O nível do mar a gente tem como 0, certo? E aqui, nessa outra escala aqui, a partir do nascimento de Cristo, 0. E no termômetro, também a gente marca a partir do 0. Então isso aqui é para ficar mais simples de se contar, certo? Então, esse primeiro momento aqui foi só para vocês entenderem alguns exemplos que a gente utiliza no cotidiano, e a gente utiliza números positivos e negativos, e o 0, certo?